São 6 horas e 44 minutos. A gente está de volta com o Viva Voz. Quem está na linha com a gente é o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, Thiago, a gente viu aí uma notícia inesperada, né? O Lula não mandou a mensagem, não mandou o papel do Bessias e, com isso, a sabatina foi cancelada. Nunca vi isso em todos os anos que eu cubro sabatinas de ministros do Supremo em Brasília. E, certamente, Davi Alcolumbre não ficou nem um pouco satisfeito de ter de recuar na data que ele tinha estabelecido para a sabatina e para a votação do nome do Messias em plenário. Como fazer para usar esse tempo que resta aí nesse ano e no início do ano que vem para tentar mudar o humor do Senado em relação ao indicado pelo presidente para a vaga do ministro Barroso no Supremo? Pois é, Vera. Na semana passada, o senador Everton Rocha, que é amigo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e ele foi escolhido também para relatar a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, ele disse que jogaram uma granada sem pino no colo dele, né? E hoje, ao falar com a imprensa, ele disse que com o adiamento da sabatina do Messias, ele recebeu o pino de volta, né? Mas será que essa granada foi desativada mesmo? O Alcolumbre, assim, que quando anunciou que ele ia adiar, né, o processo ali de indicação do Messias ao Supremo, ele foi bem duro nas palavras dele, né? Ele disse que houve uma interferência no cronograma de votação do Congresso, né? Demonstrou muita irritação com o fato do governo segurar a mensagem presidencial para sacramentar a indicação do Messias, porque vale lembrar que sem a mensagem presidencial não tem como o presidente do Congresso fazer a leitura no plenário e encaminhar a sabatina do Messias. Então, seria um ato nulo e o governo poderia, inclusive, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, diante disso, o Alcolumbre não teve muita alternativa, né? Ele teve que recuar e aceitar que o presidente Lula saiu na frente do placar dessa disputa. Mas, conhecendo a figura do Alcolumbre, isso não deve ficar barato, né? Eu falei com algumas pessoas agora à tarde para entender o que aconteceu e uma parte da frustração do Alcolumbre vem muito com uma declaração dada pelo líder do governo do Senado, Jacques Wagner, que ele disse na manhã de hoje que ainda não havia previsão para o Planalto enviar a mensagem da indicação do Messias para o Congresso. Isso deixou, mais uma vez, Alcolumbre muito furioso, né? Até porque o que está por trás disso, a gente sabe que é uma disputa de poder, né? O Alcolumbre, ele estava muito interessado em emplacar o nome do aliado dele, o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso, viu seus planos frustrados e viu o presidente Lula dobrar a aposta, né? Não só bancar o nome do Messias, que é a pessoa de confiança do presidente, como também segurar a mensagem presidencial. E por que o Planalto segurou a mensagem presidencial? Porque aí ele faz um controle maior do tempo. Porque sem a mensagem presidencial não pode ter a sabatina. E como o Messias ainda não angariou todos os votos necessários para ser aprovado, o Planalto vai segurando e vai controlando. Qual é o risco disso tudo, velho? É o Alcolumbre fazer o que ele fez com o ministro André Mendonça, sentar em cima da indicação e jogar somente para o ano que vem. Tiago, eu tenho uma dúvida aqui, que é a seguinte, que o Fernando me perguntou e eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso. O Messias vai continuar na AGU? Porque continuando na AGU tem até a possibilidade dele ter de ajuizar ações contra decisões do Senado, como na coisa, por exemplo, da derrubada dos vetos do licenciamento. Então, pode criar ali uma série de situações de mais animosidade, né? Já tem informação por aí sobre se ele continua nesse período que ele está na chuva? Assim, no momento, o Messias continua como advogado-geral da União, né? Ele vem acumulando uma função dupla, né? De indicado ao Supremo e também de advogado-geral da União. Se ele permanecer na chuva durante mais tempo, isso talvez o coloque
em algumas posições de conflito com o Senado, né? O ministro Flávio Dino, por exemplo, que tem ali um certo entreveiro com o Messias, mandou a AGU instaurar um grupo ali para começar a fazer um pente fino maior sobre os casos de investigação de supostos desvios de emendas parlamentares. Por que esse é um assunto espinhoso? Porque quando você fala de investigação de emendas parlamentares, já deixa ali deputados, senadores de cabelo em pé, né? É um tema hoje muito ruidoso nas duas casas. E nessas conversas reservadas, o Messias tem dito ali que ele é a favor da legalidade das emendas, né? Que ele não vê qualquer problema nas emendas PIX, que são alvos de investigação, né? E também ele vai ter que se manifestar nesse caso, né? Ele vai ter que tomar alguma iniciativa, ele vai ter que responder à decisão do ministro Dino, e se ele continuar à frente da AGU, seguindo adiante nessas investigações de emendas ou dando outros pareceres que o coloquem em conflito com o Senado, principalmente de bandeiras que são caras ali para a oposição ou mesmo para a centro-direita, isso talvez comece a minar o caminho do Messias para o Supremo. Agora, Tiago, uma outra questão a tentativa de colocar panos quentes nessa briga pública entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa de uma aliança política no Ceará. O que está por trás dessa lavação de roupa suja no clã Bolsonaro? Fernando, nos bastidores da política, pouca coisa tão reveladora quanto a lavação de roupa suja em público, né? E a família Bolsonaro, pelo que a gente tem observado, ela está fazendo um remake político da série A Grande Família, né? Com direito a conflitos e muito barulho, né? E o capítulo mais recente dessas trapalhadas do Bolsonaro envolveu uma disputa ali de poder entre os filhos do ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? A gota d'água desse conflito aconteceu recentemente quando, num discurso no Ceará, a Michele criticou a aproximação do partido com o eterno presidenciável Ciro Gomes, né? Isso porque o Ciro Gomes sempre distribuiu um monte de bofetadas no Bolsonaro, né? A ex-primeira-dama ela até foi capaz de orar e perdoar o ministro Alexandre de Moraes, mas ela não conseguiu esquecer os ataques do Ciro Gomes, né? E aí ela falou que era um absurdo o PL fazer essa aproximação, essa aliança com Ciro Gomes. Isso deu o que falar ali, os filhos não aceitaram, né, essa posição da Michele e começaram em público ali a malhar a primeira-dama, né, a ex-primeira-dama. Flávio chegou, inclusive, a dizer que ela é muito autoritária. Mas a origem desse conflito, Fernando, ele começou muito antes. Assim. Uma reportagem do Globo mostrou que na semana passada a Michele fez uma piada que desagradou muito o Flávio, né, que durante uma reunião do partido, ela falou que chegou a hora do Bolsonaro provar que ele é imbrochável, como ele costumava dizer que era quando ele estava na presidência, né? E isso deixou o Flávio muito incomodado, porque falou, poxa, gente, pode ter alguém gravando aqui, se isso vaza, não é legal, né? Vai parecer, enfim, vai virar meme, e isso pode causar uma confusão danada, né? E aí o Flávio falou isso também para demarcar ali os limites e para traçar um limite dizendo que ele é o porta-voz, né? Que ele que é o cara mais cuidadoso na comunicação do partido e tal, né? Mas assim, isso deixou também a Michele muito desconfortável, esse comentário do Flávio, né? E aí a confusão toda transbordou em público, né? Mas no final das contas a Michele saiu vitoriosa, porque hoje, depois do Flávio visitar o pai na prisão lá na cela da Polícia Federal, ele deu uma baixada na fervura da crise familiar e até pediu desculpas para a Michele, né? E, por fim, a Michele venceu essa disputa por hora, porque a aliança do PL com o Ciro Gomes no Ceará foi suspensa. Mexe com a família, mexe também com o partido, que está meio sem rumo, né, Tiago? Totalmente, assim, assim, na família do Bolsonaro sobra confusão, no partido do Bolsonaro falta comando, né? Porque a gente viu um episódio bem emblemático, assim, entre ontem e hoje, que foi um convite feito para um almoço com o Messias. A ideia era fazer uma reunião ali entre o Messias, com alguns integrantes do PL e do Partido Novo nessa terça-feira. Eles almoçarem juntos e o Messias aproveitar para circular ali na oposição e tentar amolecer um pouco o coração de alguns integrantes, né?
Quando esse convite veio à tona ontem, o grupo do WhatsApp do PL virou um muro de lamentações, né? Nem todos os integrantes do partido estavam sabendo que ia rolar esse almoço, e aí começaram a questionar. O senador Jorge Seife até mandou uma mensagem criticando toda essa articulação envolvendo o Messias, que não podia fazer uma sabatina no almoço do PL, depois ele se arrependeu, apagou a mensagem, mas aí a satisfação dele ficou registrada. Enfim, foi uma confusão danada. E aí esse episódio acabou agravando ainda mais o mal-estar que vive o partido, que tem que lidar com a crise da prisão do Bolsonaro, com essa disputa da família e agora com essa bateção de cabeça aí de um partido sem comando. É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas aqui no Viva Voz, explicando esse vai e vem da política brasiliense. Obrigada por hoje, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a Boa noite. próxima. Valeu.